Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alex Azik com mais uma etapa do seu curso Motiva On de Física. Vamos aqui aprimorar algumas das técnicas suas a respeito da cinemática. Cinemática, como a gente já viu em outras aulas, que era a parte da física associada ao estudo do movimento dos corpos. Lembra disso? Beleza. Nós tínhamos lá dentro da cinemática o movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU. Lembra dele? MRU, que era caracterizado pelo quê? Pela velocidade sempre ser o quê? Constante. Então, todo movimento retilíneo uniforme sempre tinha um móvel estudado que estava num local e depois chegava até outro local dentro de um intervalo de tempo, mantendo o quê? A velocidade sempre constante. Beleza, depois disso, a gente migrou para esse cara aqui, ó, movimento retilíneo uniformemente variado. Você deve se lembrar do que ele falava. Ele falava, diferentemente do MRU, né, que garantia que a velocidade fosse sempre constante, o MRUV dizia o quê? Dizia sempre que a velocidade era variável. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ao longo do movimento, sempre eu tinha essa velocidade gradualmente aumentando ou diminuindo, lembra disso? Então, todo movimento onde a velocidade variava era caracterizado como MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Falei ainda que, se fosse movimento retilíneo uniformemente variado, sempre tinha uma coisa presente, que era a tal da aceleração. Ah, moleque, sempre temos aceleração. Sem exceção, a aceleração sempre aparece aí nesse tipo de exercício. Tranquilo? Beleza, beleza. Bom, como que a gente lidava aí com a aceleração? Dizendo que ela era a variação da velocidade pelo respectivo intervalo de tempo. Quanto maior a variação da velocidade, maior a aceleração. Quanto menor o intervalo de tempo, né, maior a aceleração. Você via aí que a aceleração e o intervalo de tempo eram grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então você tinha, vamos supor, um carro que, né, se movia numa rodovia, infelizmente sofreu um acidente, batia. Ele tinha que variar a velocidade dele, né? Quanto menor o intervalo de tempo, maior era a aceleração. Então mais bruto, mais violento era o choque. Se ele fosse diminuindo de velocidade, né, gradualmente, esse intervalo de tempo seria um valor bem grande. E a aceleração ia ser um valor bem pequeno, né, de modo que ninguém se machucasse, não ia ser propriamente um acidente, ia ser simplesmente o ato de frenagem. Tranquilo? Então tem uma série de movimentos aí abordados dentro desse corpo do movimento retilíneo uniformemente variado. Mas com certeza o mais famoso deles é esse aqui, ó, o movimento de queda livre. Os corpos são sujeitos constantemente a uma coisa que você deve se recordar aí, ou deve já ter ouvido falar, chamada aceleração da gravidade, que a gente chama, dentro da nossa intimidade do estudo da queda livre, de G. Então, para esse tipo de análise, a aceleração é G, que eu vou chamar de aceleração gravitacional, que aqui no nosso planeta sempre vai valer o quê? Tem um valor constante aí, 9,8, mas para manter a amizade, vamos deixar por 10. Esse G aqui, ó, fica com um valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado. Então tá certo? Todo movimento de queda livre vai ser caracterizado por o quê? Por a presença de uma aceleração ritmada constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Aproveitando que eu falei de fórmula ali em cima, eu vou retomar as fórmulas do MRUV. A aceleração era ΔV sobre ΔT, já tinha falado ali em cima. A irmã dessa fórmula quem é? Velocidade final, velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Fechou? Tranquilo? E aí, junto, além dessas duas aqui, ó, essas duas aqui são tranquilas, né? Velocidade final de um objeto depende da velocidade inicial, da aceleração, que aqui vai ser esse tal desse G, porque eu estou analisando o corpo em queda livre, né, sujeito aí à aceleração da gravidade, vezes o tempo. Mas fora essas duas, tem outras duas, que o pessoal gosta muito de falar aí, chamada de equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado,
2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Tranquilo? Aí o cara fala, na minha apostila eu achei na internet diferente. Calma, relaxa. Em se tratando do movimento vertical, muitos livros, muitas apostilas resolvem acabar te ajudando. Fazendo o quê? Escrevendo essa fórmula assim, ó. Velocidade final ao quadrado é a velocidade com a qual ele iniciou o movimento, mais 2 vezes a gravidade, fechou? Vezes o deslocamento. Ora, se eu estou trabalhando com um deslocamento vertical, ΔS, eu vou chamar isso aqui de um H. H, que é a altura. Fácil que nem achar namorado rico. Beleza? Então a gente vai chamar esse ΔS de um H. H de altura. Tranquilo? Fora essa fórmula, tem aquela outra que falava assim, ó. Posição final era a posição inicial, mais a velocidade inicial pelo intervalo de tempo, mais meio da aceleração ΔT ao quadrado. O que é esse SF mesmo? Esse SF é a posição final, esse S0 é a posição inicial, esse V0 é a velocidade inicial, esses 2 T's aqui que aparecem são o tempo envolvido, beleza? E ainda aparece esse A, que é a aceleração, que no caso da queda livre, nós vamos adotar como sendo G. Tranquilo? Beleza? Temos aí, a bem dizer, 4 fórmulas dentro do estudo do movimento retilíneo uniformemente variado, queda livre. Qual que é o detalhe? Trocar o A pelo G e entender uma coisa, que se ele está subindo, a gravidade não ajuda. Ele está num movimento retardado. Por quê? Porque gradualmente a velocidade vai diminuindo. Que nem você quando fala com seu namorado em casa, fala assim, sai daqui, moleque. Você tá me enchendo o saco, eu te amo, mas você é muito retardado. O que significa isso? O que quer dizer ser muito retardado? Quer dizer que até vai bem. Não, tô entendendo, tá indo. Aí, em certo momento, o bagulho vai... Não entendi, travei. Isso é ser retardado. Você começou embalado, foi com uma velocidade boa, a partir de certo ponto, você não entendi, travou. Volta. Esse é o retardado. Tá indo e para. Na subida, todo movimento é retardado. Então, eu vou deixar isso anotado para você aqui, ó. Vou apagar aqui esse bagulho. Olha lá. Recado, olha lá, observação, na subida, o G vai ficar negativo, pois estamos lidando com um movimento retardado. Se eu assumir aí uma velocidade de ascensão positiva, eu tenho sempre a gravidade oposta, freando o corpo. Mas uma vez que lá em cima ele deu aquela paradinha, o que vai ocorrer? Ele vai descer. E nesse momento em que ele está descendo, a gravidade ajuda. Quanto mais tempo ele puder ter de queda, maior é a velocidade que ele desenvolve. Faz sentido? Então, o oposto disso é verdade, ó. Se na subida eu tenho um G negativo caracterizando um movimento retardado, onde a velocidade final é menor que a velocidade inicial, para e pensa com o tio. Na descida, nós temos um G que vai ser positivo, caracterizando um movimento, se não é retardado, é acelerado. Onde a velocidade final vai ser maior que a velocidade inicial. Pegou a ideia? É meramente uma questão de coerência e observar que na subida a gravidade não ajuda ninguém, mas na descida a gravidade ajuda. Fechou? Tranquilo, né? Eu acho que não tem dificuldade, é só prestar atenção nesse detalhe. Aonde nas fórmulas aparece ΔS, vamos trocar por um H, H de altura. Faz sentido, se eu estou me deslocando verticalmente, um deslocamento vertical, fica razoável aí pensar numa altura, num tanto que subiu, um tanto que desceu. Pode pá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício para aprimorar esse seu jutsu, Naruto? Bora, olha só esse exercício que eu separei para você aqui, ó. Dá uma lida. A partir da altura de 7 metros, olha lá, vou até circular, atira-se uma pequena bola de chumbo verticalmente para baixo, com a velocidade inicial, né, no início, de 2 metros por segundo ao quadrado. Despreze a resistência do ar e calcule
o valor em metros por segundo da velocidade da bola ao atingir o solo. O cara fala, nossa senhora, quanta informação. Relaxa, calma. Vamos ler de novo e tentar anotar os dados que ele forneceu? Olha lá como é que fica fácil, ó. A altura do negócio, que é o ΔS, 7 metros, né? Eu já falei aqui que se é um movimento, né, vertical, né? É bom a gente adotar esse ΔS como sendo o H, né? Esse H vale 7 metros. Atira-se uma pequena bola de chumbo verticalmente para baixo com uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. Fechou? Despreze a resistência do ar. Calcule o valor em metros por segundo da velocidade da bola ao atingir o solo. Ele está te perguntando a velocidade final, certo? E aí a gente sabe que sendo um movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho uma aceleração, que é o G, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então se liga aí no bagulho. Quer conhecer a velocidade final, você tem a velocidade inicial, você tem a altura que o bagulho foi jogado para baixo, e você sabe que a gravidade aí vale 10. Olhando as fórmulas, qual fórmula eu tenho? Vamos escrever aqui as fórmulas para ver se a gente lembra de tudo de novo, ó. A ΔV sobre ΔT, velocidade final, velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, Torricelli, olha lá, 2 vezes a aceleração do deslocamento, e aquela grandona, S igual a S0, mais V0 ΔT, mais meio de A ΔT ao quadrado. Beleza, cabe a gente olhar essas 4 fórmulas e ver qual vai me servir melhor nessa questão. Dá uma olhada lá, ó. Eu quero conhecer a velocidade final, certo? Bom, quem tem velocidade final? Essa aqui de número 1, essa aqui de número 2, e essas duas aqui não tem velocidade final, não vou mexer com isso aqui não no Brasil. Beleza? Bom, o que eu tenho? Eu tenho a velocidade inicial que o exercício informou, tenho uma aceleração. Para essa questão de número 1 aqui, ó, eu não tenho eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, eu não vou me comprometer com uma equação que tenha 2 variáveis. Né? Não tem como. Estou querendo achar uma, como é que eu vou tentar achar essa uma com outra dúvida? Não tem jeito, né? Vamos dar uma olhadinha na equação 2 aqui, a equação de Torricelli, ó. Ele quer a velocidade final, que é o que eu estou buscando. Velocidade inicial ele deu, a aceleração ele deu, e o deslocamento aí, o famoso H, né? Olha aí, ele deu tudo para que eu pudesse usar a equação de Torricelli. Mas eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Olha aí, vou pegar a equação de Torricelli, vou trocar a letra por número, e aí vou tentar resolver esse negócio. Sempre escreva a fórmula. Todo professor de física, de química ou de matemática vai te falar isso. Escreva a fórmula. Ah, mas eu já sei usar, não interessa. Escreve a fórmula para fixar a fórmula em você. Fechou? Vamos lá, vamos escrever aqui a equação de Torricelli. Foi ela, a eleita. Mais 2 vezes. Fechou? Velocidade final é o que eu quero. Velocidade inicial. Então vamos lá, pessoal, olha só. O que a gente já fez? A gente já escolheu a equação de Torricelli. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Tem que tomar o cuidado de não errar os sinais. Eu estou estudando aí um corpo que foi jogado verticalmente para baixo. Ó, ele fala aqui, ó, que o corpo foi lançado verticalmente para baixo, certo? A gravidade atua também vertical para baixo. Então, se você observar bem aí, eu tenho um movimento acelerado. Eu tenho o que eu tenho aqui, ó. Que eu propus para você aqui, ó, uma descida com uma gravidade positiva, onde a velocidade final é maior do que a inicial, ou seja, o bagulho está caindo cada vez mais rápido. Então, se eu quiser usar num movimento acelerado a gravidade positiva, a velocidade inicial tem que ser positiva também, certo? Alguns livros vão falar assim, ah, a gravidade é negativa, né, em qualquer situação. Bom, se é um movimento acelerado, e você quer assumir a gravidade como sendo negativa e manter o movimento acelerado, a velocidade inicial vai ter que ser negativa também. Tá vendo que tem que ter uma coerência? Né? Se eu tiver velocidade inicial positiva e gravidade negativa, eu estou num movimento retardado. Eu estou retratando um objeto que está subindo e a gravidade puxando ele para baixo. O que não está sendo dito aqui. O que eu estou dizendo aqui é que o corpo foi lançado para baixo.
Então, se a gravidade for positiva, se você quiser assumir ela sendo positiva, a velocidade inicial vai ter que ser positiva também, para compor aí um movimento onde a velocidade aumenta. Fechou? Toma só cuidado com esse sinal aí que muita gente se embanana. Olha lá. Então, a velocidade inicial do bagulho vai valer 2 ao quadrado mais 2 vezes 10. E a distância, ele falou aqui, ó, que vale 7. Olha que beleza. Velocidade final ao quadrado, 4 mais 20 vezes 7. Velocidade final ao quadrado é 4 mais 140. Velocidade final ao quadrado é 144. Velocidade final é raiz de 144. Velocidade final vai ser 12 metros por segundo. Olha que beleza, pessoal. Tranquilo, um exercício aí que aparentemente era difícil, mas a partir da leitura correta e da interpretação dentro do que é um movimento de queda livre, não tem erro, né? Acabou aí que na linha final a gente tirou a raiz de 144, a gente que é bom de matemática já sabe que é 12, resposta correta, letra B, de beijo. Tranquilo, né, pessoal? É só prestar atenção, ler bem, verificar o que o enunciado está me fornecendo, né? Procurar consultar na minha mente as fórmulas que eu conheço dentro daquele estudo. Por isso que é sempre importante, escreva a fórmula. Ela fixa em você e ela acaba entrando para o seu arsenal. Quando você precisar, você fala, ó, essa fórmula funciona assim, essas variáveis são dessa forma. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Tchau.